Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais uma questão aqui para o canal. Dessa vez é uma questão bastante interessante que caiu no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ano de 2008. É uma questão de geometria plana, envolvendo triângulos e círculos, tá? Como mostra a imagem. A princípio, essa questão ela não veio com a imagem desenhada, tá bom? Ela veio só com o enunciado, desculpa. Eu já deixei ele pronto aqui, para a gente não perder muito tempo e ir direto para a resolução da questão, beleza? Essa é uma questão não tão recente, porém, como eu trago aqui no canal, eu gosto bastante de mexer com essas questões que já caíram há um bom tempo, porque a banca gosta de reviver, tá? Tirar algumas propriedades de algumas questões que já caíram, principalmente questões que envolvem muitas áreas da matemática correlacionadas, tá? Então eu achei bastante interessante a questão. Não achei muito difícil, beleza? Para o nível da prova em si. Apesar de que em 2008 ainda caía mais questões do que cai hoje em dia. Se não me engano, caía 30 questões na prova nessa época, na parte de matemática. Então, querendo ou não, era bem puxado, né? Mas, enfim. Vamos lá para a resolução. Lembrando que essa aqui é uma resolução de aluno para aluno, tá? Espero bastante, inspirar vocês bastante e passar esse conhecimento para frente, beleza? Então vamos lá. Ele diz assim, ó, do triângulo de vértices A, B e C, inscrito em uma circunferência de raio R igual a 2 centímetros, sabe-se que o lado BC igual a 2 centímetros e o ângulo interno ABC mede 30 graus. Então, o raio da circunferência inscrita nesse triângulo tem o comprimento em centímetros igual a, e aí ele dá a lista de alternativas que eu vou passar para vocês só no final do vídeo, tá bom? Para vocês acompanharem a resolução. Então, vamos lá, pessoal. A princípio, o que eu vou fazer aqui? Como eu já desenhei a imagem, claro, na prova lá, se você estivesse estudando sem a imagem, cara, você teria que quebrar sua cabeça para entender esse enunciado e bolar uma imagem geométrica compatível ao que ele está pedindo para você chegar no resultado. Uma observação: em nenhum momento do enunciado ele dá alguma propriedade do triângulo. Ele não fala se é obtusângulo, se ele é isósceles, se ele é equilátero, se ele é retângulo. Ele não fala nenhuma propriedade. A única coisa que ele dá relacionada ao triângulo, e que a gente já tem uma ideia, é que ele tem um ângulo obtuso, no caso um ângulo menor que 90 graus, que no caso é um ângulo B, de 30 graus, tá? Que eu já vou preencher aqui na figura. Então, esse ângulo aqui, pessoal, vale 30 graus, correto? Então tá. Eu já deixei aqui separado também uma dica para vocês que eu gosto bastante de fazer toda vez que eu vou resolver uma questão, analisar os pontos chaves, as palavras-chave e os dados que eles passam pra gente. Anotar tudo, deixar bem separado para você só bater o olho e consultar, caso você esteja no meio da questão, dê um branco, para você não precisar ficar relendo o enunciado. Às vezes o enunciado é grande, tá? Não é nível Enem, mas, pô, tem questão de geometria, cara, que o enunciado é bastante detalhado e bem grandinho, tá? Então, vale a pena você destacar ali as informações mais importantes e os principais dados da figura, beleza? Então, vamos lá. Ele diz que o raio vale 2 centímetros, o lado BC vale 2 centímetros também. A princípio, o que eu vou fazer aqui? Desse centro O, eu vou descer uma reta paralela a ele. Vai cair meio fora dele aqui, vai ficar meio de lado, mas essa reta tá paralela, tá? Lembrando propriedade de triângulos. Qualquer reta paralela a um segmento de reta, ele cai perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Com esse ângulo de 90 graus, eu já consigo determinar o valor de mais um ângulo dentro desse triângulo ABC, que é o principal triângulo que a gente está trabalhando. Eu consigo definir o ângulo BCO, definindo ele com o valor de 60 graus. Correto? Por quê? Porque aqui, ó, se a gente analisar essa figura, a gente está trabalhando com o triângulo egípcio. 30, 60, 90. Correto? 30 mais 90, 120, para dar 180. E fechar a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, falta 60 graus. Tranquilo? Então a gente já consegue ali, por meio de lógica, já identificar o valor desse ângulo. Agora uma questão bastante interessante, é uma sacada genial, tá, que eu achei nessa questão. Olha que legal. Ele não diz pra gente no enunciado que o raio dessa circunferência que está circunscrita ao nosso triângulo, ele vale igual a 2. A gente sabe que o ângulo, que esse lado BC também vale 2. Então, esse lado aqui, ó, OC, ele vale 2 também. Ele não é a altura do triângulo ABC, tá?
Você poderia confundir isso na hora da prova, mas toma cuidado, ele não é a altura, porque ele passa, tá? A base tá aqui, tá um pouco próxima do ponto, mas ele passa, tá? Logo, se eu traçar, rapaziada, esse segmento BO aqui, ó, que ele vai ficar bem sutil, eu vou saber que esse ângulo aqui, ó, que eu tô pintando de preto, ele também é 60 graus. Por quê? BO também é raio da circunferência. Logo, BO também vale 2. Então, esse triângulo ABCO, ele é um triângulo equilátero, que ambos os lados valem o mesmo valor, logo, ambos os ângulos valem o mesmo valor. Portanto, esse ângulo B aqui, ele já tem um subângulo, um subsegmento desse ângulo total, que valendo 30, logo, essa parte aqui, ó, que eu estou riscando aqui para vocês, vale 30 também, tá bom? Beleza, já achamos aí uma relação bem legal, bem interessante para essa questão. E olha que bacana. Agora eu vou achar esse ângulo A. Como eu vou fazer isso? Se a gente relembrar lá atrás as propriedades de arcos na circunferência, a gente sabe que se a gente tem um ponto no centro de uma circunferência com dois segmentos de reta formando um arco, o ângulo formado por esses dois segmentos vai ser igual a esse arco. Logo, esse arco BC aqui, ele vale 60 graus também, indo por essa propriedade. Beleza? O ângulo BOC enxerga o lado BC, o arco BC. Logo, se BOC é 60 graus, o arco BC é 60 graus. Aí olha que interessante. Se você analisar ainda mais a figura, você percebe que o ângulo BAC também enxerga o lado 60 graus, que é o lado BC. Correto? Aqui, ó. Enxerga esse arco também. Só que olha que interessante que eles cobraram bastante parte teórica, assim, envolvendo também a parte de álgebra aritmética em si, né, da manipulação de dados, etc. Se o ângulo está no centro da circunferência, ele espelha o mesmo valor no arco. Porém, se o ângulo está tangente à circunferência, ou seja, ele toca na circunferência, ele enxerga metade do arco. Então, esse ângulo A aqui, ele vale 30 graus. Certo? Ou seja, eu consigo já definir que o ângulo ABC, que é o triângulo ABC, que é o triângulo principal da figura e da questão, ele é um triângulo isósceles. E ele também vale 2 centímetros do lado AC, beleza? Se no triângulo maior a gente já tem dois ângulos conhecidos, o terceiro também é conhecido, tá bom? Se aqui vale 30, aqui vale 30, temos que 60 graus. Para chegar em 180, falta 120 graus. Porém, a gente já tem um ângulo aqui que vale 60, a outra parte desse ângulo maior também vai valer 60, tá bom? Então a gente já sabe que OC, além de ser raio, também é uma mediana. Ela cai no ponto médio de AB. Show de bola. Descobrimos aí as principais propriedades da figura que vai dar para a gente resolver a questão. Para resolver essa questão, pessoal, o que a gente vai precisar? A princípio, pela minha análise, pelo que eu interpretei da questão, eu vou resolver ela por áreas de triângulo. No triângulo, pessoal, quando a gente estuda, além da fórmula tradicional, que é base vezes altura dividido por 2, a gente tem diversas formas de calcular áreas de triângulo envolvendo outras figuras geométricas. Uma delas é que eu vou usar aqui, que no caso é a para qualquer triângulo. A gente tem aqui, ó, para qualquer triângulo, a gente pode escrever que a área desse triângulo, e claro, que seja um triângulo circunscrito, tá? Ou seja, é um triângulo que contém uma circunferência dentro dele. A gente pode dizer que a área desse triângulo é calculada da seguinte forma: meio vezes o perímetro desse triângulo vezes o raio dessa circunferência escrita nesse triângulo, tá?
E aí a gente vai usar essa fórmula para encontrar o raio da circunferência que está escrita nesse triângulo ABC aí que a gente está trabalhando. Eu vou desenhar essa circunferência para vocês não ficarem muito perdidos. Basicamente, o enunciado que é o valor desse raio aqui, ó. Vou chamar aqui de K. Ele que é o valor desse raio aqui, tá bom? A gente vai usar essa fórmula. Tá, vamos analisar essa fórmula aqui. Para achar o valor de raio, sem que a gente precise fazer muita conta, a gente primeiro tem que achar o valor da área e depois achar o valor do perímetro. Beleza? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Vamos achar o valor do perímetro. Bem simples. Vamos calcular o valor dos lados e somar. A gente sabe que perímetro de ABC vai ser AB mais AC mais BC. Então, o perímetro é igual a AB, que a gente não sabe o valor ainda, que no caso é esse valor maior, mais AC, que vale 2, mais BC, que vale 2. Logo, o perímetro, pessoal, ele pode ser escrito como AB mais 4. Qual que é a missão agora? Encontrar o valor de AB. Para achar o valor de AB, eu vou fazer da seguinte forma. AB vai ser da seguinte forma. Eu vou aplicar a lei dos senos nesse triângulo. Então, para achar esse valor aqui, eu vou fazer o seguinte. Seno de A, BC dividido pelo seno de A. BC dividido pelo seno de A é igual a AB dividido pelo seno de C. Tá, vamos lá, para não gerar dúvida. O que eu fiz aqui? Eu estou aplicando a lei dos cossenos, trabalhando com dois lados e dois ângulos. Lei dos senos, desculpa. Basicamente é o seguinte: se a gente tem um ângulo, a gente vai pegar o lado oposto a esse ângulo e dividir ele pelo seno desse ângulo. Então, se eu peguei o lado BC, então vai ser o seguinte: BC dividido pelo seno do ângulo oposto, que no caso é 30. Então, vamos substituir já os valores. BC a gente sabe que vale 2. Dividido por seno de A. Seno de 30 graus é 1,5. É meio no caso, né? Então fica esse valor igual a AB, que é o valor que a gente quer, para achar o valor do raio, do perímetro, dividido pelo seno de C. O seno de C é seno de 120. O seno de 120 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Portanto, efetuando essa conta maluca aqui, pessoal, a gente tem que AB é igual a 2 raiz de 3. Achamos o valor de AB. Logo, o perímetro vai ser 2 raiz de 3 mais 4. Então já achamos o valor do perímetro, certo? Agora a gente vai achar o valor da área. Área, triângulo ABC. Para achar o valor da área, eu vou aplicar uma outra fórmula de triângulo bastante interessante, usando dois lados e um ângulo. Que é o seguinte: se a gente tem um triângulo com dois lados conhecidos e um ângulo conhecido, a gente pode aplicar a seguinte fórmula. Área do triângulo é igual a meio, que multiplica um lado, que multiplica o outro lado, que multiplica o seno do ângulo entre esses dois lados. Aplicando nesse triângulo ABC, a gente tem o seguinte: vamos trabalhar com BC e AB e AC, que a gente tem valor sem raiz quadrada e fica mais fácil de manipular. A gente só tem o 2. Então vai ficar o seguinte, que a área do triângulo ABC é igual a meio, que multiplica BC, que é 2, que multiplica AC,
que também é 2, que multiplica o seno de 60. Seno de 120, desculpa, que é raiz de 3 sobre 2. Efetuando as simplificações, a gente pode dividir aqui por 2, aqui também por 2, aqui por 2, aqui por 2. Portanto, a área desse triângulo ABCD é igual a raiz de 3. Pronto. Achamos as duas variáveis que faltavam para a gente matar a questão. Para a gente substituir aqui nessa fórmula. Correto? Então vamos lá para a substituição. A gente tem que a área do triângulo é igual a meio, que multiplica perímetro vezes o raio. Isso implica que a área do triângulo ABC, que é a raiz de 3. Então a gente vai substituir raiz de 3 é igual a meio, que multiplica perímetro, que é 2 raiz de 3 mais 4, que multiplica o raio. Isso implica que a raiz de 3 é igual a meio, que multiplica 2, que multiplica raiz de 3 mais 2 vezes o raio. O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei essa expressão aqui, esse radical duplo. Eu coloquei o 2 em evidência. Então, eu consigo simplificar aqui. Isso implica no quê? Que raiz de 3 é igual a raio que multiplica 2 mais raiz de 3. Portanto, o raio, rapaziada, é igual a raiz de 3 dividido por 2 mais raiz de 3. Eu posso deixar a questão assim, dessa forma? Se tivesse no enunciado, até que poderia. Mas não é a forma convencional da gente resolver a questão e deixar ela, tá? Eu vou ter que racionalizar ainda isso aqui. Ou seja, mais um conceito de álgebra aí, que era para você estar craque. Isso implica no seguinte forma. Para racionalizar, eu tenho que R é igual a raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3, porque eu preciso eliminar essa raiz de 3 do denominador, multiplicando 2 menos raiz de 3 em cima, 2 menos raiz de 3 embaixo. Isso implica no seguinte, que R é igual a raiz de 3 que multiplica 2 menos raiz de 3. Embaixo vai ficar a diferença de quadrados, correto? Vai ficar 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Portanto, R é igual a raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3, dividido por 1. Dividido por 1 a gente não precisa deixar em fração, né? Isso implica que R é igual a R vezes 2, 2 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente exclui a raiz, fica 3. E esse é o valor do raio da circunferência escrita no triângulo ABC, que no caso é a alternativa D de delta, que é a sua turma quando você entrar no ITA. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Saiu um pouco longa, mas é com bastante detalhe para vocês estudarem mesmo, entender as propriedades, sabe? Não negligenciar, só querer fazer as questões e tal. Olha como é importante você ter a noção das propriedades, você também saber manipular a álgebra, entender de aritmética, de propriedade aritmética, principalmente envolvendo raiz quadrada, tá? É muito importante, tudo bem? Então, se inscreve no canal se você gostou da resolução, deixa seu like, compartilha para você me ajudar. Eu quero passar esse conteúdo mais para frente, alcançar mais pessoas, e é isso. Tamo junto e é só o começo.